Nesse vídeo, eu quero te ensinar como escolher entre um financiamento de veículo e um consórcio. Eu quero que você aprenda a fazer esse cálculo para você nunca mais cair em cilada financeira. Bom, e para fazer essa simulação, eu vou considerar a compra de um veículo de R$ 100 mil e vou levar também em consideração um lance de 40 mil para o consórcio e uma entrada do mesmo valor de 40 mil para o financiamento, para que o comparativo possa ficar justo. E eu levei em consideração esse valor porque para você ser contemplado em um consórcio, é muito difícil você conseguir essa contemplação com um lance mais baixo do que 40%. Então, a média fica em torno desse percentual. Claro que depende das particularidades de alguns bancos, de alguns grupos, mas eu estou trabalhando com uma média, tá bom? Eu já deixei todas as informações na tela aqui, mas eu vou te explicar no detalhe tudo que está escrito aqui. Então, aqui no financiamento, eu levei em consideração o financiamento de 100 mil, como entrada de 40 mil reais, peguei uma taxa de juros de 1,62, que é uma taxa hoje utilizada no mercado, é uma simulação real. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui em novembro de 2025 e é uma taxa hoje praticada no mercado, 1,62. E nesse cenário, com a entrada de 40 mil e financiando a diferença, financiando os 60 mil, o cliente vai pagar 48 parcelas de 1.905, que vai dar um total de financiamento de 131.462, ou seja, 40 mil de entrada mais 48 de 1.905 dá 131 mil. Então, você pagou pelo carro de 100 mil, 131 mil. Se o prazo for em 36 vezes, esse valor já cai para 123.765. E se for em 24 meses, já cai bastante, já vai para R$ 114.244. É importante dizer que aqui no financiamento também existe a possibilidade de você antecipar parcelas, porque aqui a gente trabalha com taxa de juros. Então, quando você tem taxa de juros e você antecipa esse pagamento, você tem desconto nessa parcela. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição para depois você ir lá e dar uma conferida em como fazer esse cálculo, tá bom? Então, esse aqui é o cenário do financiamento, é fácil descobrir, é fácil calcular, é muito mastigadinho. Se você entrar no aplicativo do seu banco aí agora, você já tem essa informação aqui, ó, igualzinho eu tô colocando aqui no quadro, que vai variar sua taxa de juros. Ela pode ser um pouquinho maior, pode ser um pouquinho menor, mas esse cálculo aqui, fácil, você consegue ele no aplicativo do seu banco, tá bom? Agora vamos para o consórcio. Consórcio, mesmo cenário. 100 mil o valor da carta e a taxa de administração desse consórcio é de 16%. Aqui não é taxa de juros, é taxa de administração. Então, o banco ele te cobra uma taxa para administrar esse grupo de consorciados. E todo consórcio também tem um fundo de reserva, que é para manter a saúde financeira ali do grupo. Então, você pode, inclusive, receber ao final do consórcio esses 3% de volta. Pode receber ou não, vai depender da saúde financeira do seu grupo, tá? Bom, e aí quando você vai comprar um consórcio, geralmente, né, não tô falando que são todos, mas geralmente qual que é o cálculo? Te passa o valor da carta e coloca sobre o valor da carta esses 19%. Então pega 100 mil vezes 19% e te fala assim, olha, você vai contratar uma carta de 100 mil e vai pagar no final desse consórcio 119 mil. E ponto final. E aí, quando você vai comparar com o financiamento e você vê lá 48, 131 mil, obviamente, parece mais interessante, né? Olhando uma matemática rápida e simples assim, parece interessante. Mas tem um grande detalhe aí. As parcelas do consórcio, elas são reajustadas pelo valor do carro na tabela FIPE. Então, quando você compra um veículo com consórcio, esse valor da carta, ela está associada a um veículo específico. Pode estar associada, por exemplo, esse aqui está associado, por exemplo, ao HB20, essa simulação que eu estou fazendo. Então, se o HB20, se a tabela FIPE do HB20 subir, o valor dessa carta também vai subir e, consequentemente, o valor da parcela também. Se esse HB20 diminuir no mercado, inclusive alguns anos atrás, eu não lembro mais qual ano, teve um ano aí que os carros baixaram de preço, o aço caiu muito de preço, e aí as parcelas do consórcio diminuíram. Foi um caso, assim, atípico, né? Mas aconteceu, das parcelas diminuírem também. Então, tá muito ligado ao valor do carro na tabela FIPE. Então, isso é muito importante levar em consideração, por quê? Porque os consórcios geralmente têm um prazo mais longo, e se tem o prazo mais longo, vai sofrer mais com essas oscilações do valor do carro na tabela FIPE. Então, esse cálculo que eu levei em consideração aqui para mostrar para vocês, eu estou levando em consideração o reajuste dessa parcela de 5% ao ano. E por que que eu peguei esse percentual? Que é o percentual da nossa inflação, que é o nosso índice IPCA, que é a inflação do nosso país hoje. Está até um pouquinho acima de 5%, mas eu vou levar em consideração esse número até
até para facilitar o nosso cálculo. Então, nunca deixe de levar em consideração, no momento de contratar um consórcio, dessa possibilidade de aumento no valor das parcelas, porque isso vai acontecer. Eu me lembro de clientes, muitas vezes, chegando na agência sem entender por que a parcela ali estava aumentando, porque não teve um entendimento lá atrás, no momento da contratação, de que teria esse reajuste. Então, nessa carta aqui, de R$ 100.000, com taxa de administração de 16% e fundo de reserva de 3%, essa carta está saindo em 78 parcelas de R$ 1.525,64. Se você multiplicar aqui, 78 por 1.525, você vai ver que vai dar R$ 119.000, tá? Só que não é o valor que você vai pagar no final, porque aqui a gente precisa levar em consideração os reajustes. Então vamos lá. Se você der um lance de 40 mil, quando você dá o lance, você tem duas opções. Ou você reduz o valor da parcela, ou você reduz o prazo. Nessa simulação aqui, eu estou reduzindo o prazo. Então, o prazo que era de 78, ele vai para 51 e vai manter o mesmo valor de parcela. E como é que você faz esse cálculo? Você vai pegar os R$ 40.000, que é o lance que você está dando, e vai dividir por 1.525,64, que é o valor de parcela. E aí, você vai chegar, vamos fazer aqui junto com você, 40.000, 1.525,64. Então, 26 parcelas são as parcelas que você está reduzindo no momento que você dá o lance. Então, aqui, por que foi para 51? 78 menos 26 são 52, né, parcelas. Só que quando você contrata o consórcio, você já paga a primeira parcela no ato. Então, contratou o consórcio, já pagou a primeira. Então, já ficou 77 parcelas. Deu o lance, diminuiu 26, foi para 51 parcelas. Então, 51 parcelas de 1.525,64, o mesmo valor. Só que você não vai pagar esse valor todo ano. Então, no primeiro ano, vai ser esse valor. No segundo ano, a gente vai colocar aqui um reajuste de 5% ao ano. A parcela já vai para 1.601. No terceiro ano, 1.682,82. No quarto ano, 1.766,12. E nas últimas parcelas, 1.854,42. Então, eu embuti 5% de ano em ano. Detalhe, a tabela FIP ela pode aumentar, né, em qualquer época aí. Então, esse reajuste ele pode acontecer antes de 12 meses. Então, aqui, novamente, eu estou fazendo uma projeção, estou levando em consideração a média da nossa inflação para fazer esse cálculo aqui para vocês. Então, neste exemplo aqui, você vai pagar no final desse consórcio, levando em consideração a primeira parcela que você deu de 1.525,64, mais 40 mil de lance e mais esses somatórios aqui anuais de parcela que você pagou, a gente vai chegar no total de R$ 127.522. E aí, agora a gente vai comparar com o financiamento. Se a gente for comparar um financiamento de 48 meses, de fato, o consórcio é a melhor opção. Então, se você está fazendo num prazo mais longo, né, 48, 60 meses, o consórcio aqui, neste exemplo, com essas taxas de juros e essa taxa de administração, ele fica, assim, mais interessante. Se não acontecer também nenhuma situação pontual aí no meio do caminho que aumente demais aqui o valor do veículo, tá? Então, o consórcio, ele vai ficar mais interessante, sim, do que o financiamento. Agora, se a gente leva em consideração um financiamento de 36 meses, você percebe aqui que no final você vai pagar R$ 123.765. E aqui no consórcio, 127 mil. E aí de 24 nem se fala, né? 24, 114 mil e no consórcio, 127 mil. Então é muito importante, antes de tomar essa decisão financeira, de entender como funciona o consórcio, como funciona o reajuste do consórcio e como seria a compra desse veículo dentro do financiamento. Se a parcela ficaria ali dentro da sua possibilidade de pagamento, se você consegue fazer, porque aqui a gente tem um valor de parcela maior. Quando você faz em 36 vezes o financiamento, você tem uma parcela muito maior do que você tem aqui no consórcio. Então depende muito do orçamento de cada pessoa. Então é muito importante levar em consideração todas essas variáveis e não sair tomando nenhuma decisão financeira precipitada, não comprando o consórcio como sendo a melhor solução financeira do mundo e nem o financiamento como a melhor solução financeira do mundo. Um financiamento em 48, em 60 vezes, gente, é assim, eu diria que é loucura, tá? Então, saia dessa cilada, saia dessa tentação. Se tiver que fazer um financiamento,
tente fazer em 36 vezes, mesmo que para isso você tenha que comprar um carro mais barato. Um carro onde as prestações do financiamento caibam no seu orçamento e você consiga fazer ali de 36, de 24 meses. Ali o financiamento, quando está nesse prazo, a gente até considera um financiamento saudável. Agora, passou disso, ele tem uma grande chance de virar um grande problema na sua vida aí no médio e longo prazo. Agora, obviamente, a melhor decisão de compra é a decisão à vista. Então, se você já tem um veículo, vai juntando esse dinheiro em paralelo, não precisa entrar no consórcio, eu já tenho um carro, vou entrar no consórcio para poder trocar o carro daqui 2, 3 anos. Não precisa. Vai juntando esse dinheiro em paralelo, tenha disciplina de guardar esse dinheiro todo mês. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal também que fala sobre isso, vou também deixar aqui na descrição, mas vai juntando, vai poupando, tenha disciplina de guardar, não tenha desespero de trocar o seu carro, vai guardando e daqui 2, 3 anos você troca à vista. Para que pagar? Para que pagar quase 20% de taxa de administração se você já tem um carro? Então, a melhor decisão financeira que você pode tomar é investir o seu dinheiro e fazer essa compra à vista, porque dessa forma você não cai em nenhuma cilada financeira. Pagando à vista é a melhor opção. Além de sair de juros, você tem poder de negociação. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo foi útil para você, se te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem precisa também ter esse conhecimento. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!